nos daria para a Nova Bíblia Padrão Americana 909 versos. Isso é muito. Na versão revisada, 788 versos. Na Nova Tradução Mundial, 767 versos. Na Nova Versão Internacional, 695 versos. Na Bíblia das Boas Novas, 614. Na Bíblia Amplificada, 484. Na Bíblia Douay, que é a Bíblia Jesuíta, há menos alterações do que na Nova Versão Padrão. De fato, menos da metade. Isso é incrível. E, no entanto, a Reforma recusou esta Bíblia inteiramente, mas estariam mais felizes em aceitar esta do que as outras. Muito estranho. A velha Bíblia dos Testemunhas de Jeová só tem 120 versos afetados. E quando ela saiu, houve uma reclamação maciça sobre as alterações que fizeram nelas. E hoje as pessoas nem se dão conta de que sua Bíblia tem 909 versos afetados. Mas hoje as pessoas nem se dão conta de que tem na sua Bíblia 999 versos afetados. E isso faz com que 120 pareçam brincadeira de criança. A nova versão King James em inglês ignorou o texto recepto. A nova versão King James em inglês ignorou o texto recebido 1.200 vezes. Agora, eu gosto da nova versão da King James em inglês. E eu a uso, mas eu marquei onde há problemas. Por exemplo, onde quer que na Bíblia se diga Jesus é o Filho, a nova versão King James em inglês prefere colocar servo. E isso muda a interpretação inteiramente. A palavra Senhor é removida pelo menos 66 vezes e coisas desse tipo. Mas esta noite estou mais interessado em me concentrar nos lugares onde as alterações são realmente evidentes. E a coisa vai de mal a pior, como veremos. A Bíblia dos Testemunhas de Jeová é a primeira que foi alterada. Agora, isto aconteceu no início de 1900, quando Westcott e Hort haviam produzido seus documentos. Os jeovitas não tinham sua própria Bíblia, porque até 1900 não havia outra versão, exceto a dos jesuítas. E essa havia sido recusada totalmente pela Reforma. Vamos ver o que eles fizeram. Eu só vou dar um esboço. Imaginem que todos vocês estão com uma Bíblia nas mãos, uma Bíblia da versão King James em inglês. Então eu lhes dou um lápis preto e digo, façam os cortes que eu mandar. Foi exatamente isso que fizeram. Isso aconteceu exatamente no início da Igreja dos Testemunhas de Jeová, porque esta era a única Bíblia que eles tinham antes de imprimirem a sua própria Bíblia. Mas então eles começaram a alterá-la. Mateus 16:3, por exemplo. Se vamos ler daí em diante, eles removeram esta parte, sem levar em consideração o que o texto significa. Eu vou mostrar isso mais tarde nas outras Bíblias. Agora, tudo que foi mudado na Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi mudado nas outras, ou pelo menos desacreditado na margem. Pelo menos. Então eles tiraram Mateus 16:3. Quando chegaram ao livro de Marcos, eles tiraram o verso 46. Tiveram que tirá-lo. Quando chegaram a Marcos 16, versos de 9 a 20, bem, eles praticamente tiraram todo o capítulo. Por quê? Porque aqui Jesus aparece fisicamente depois da ressurreição. E isto é um problema. Vejam vocês que no mundo esotérico se ensina que não há ressurreição física, que a ressurreição é esotérica. E um Jesus físico, havendo se levantado dos mortos, é um problema. Assim que eles tiraram este capítulo. Agora, a situação às vezes não é tão clara quanto a razão por que eles tiram capítulos em outras partes além de Marcos. Assim que se você tem uma tradução moderna, pelo menos a tradução deve dizer à margem que isso não se encontra nos manuscritos mais velhos. Agora, como já vimos, os manuscritos mais velhos já estavam corrompidos, porque tinham modificações de Orígenes, como veremos. Em João 1:1, na tradução Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles escreveram assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Mas na King James e na Almeida se diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, obviamente, Jesus era Deus na King James em inglês, e na Almeida. Mas é um ser menor. Então, obviamente, Jesus era Deus na King James e na Almeida. Mas na Novo Mundo é um Deus menor, escrito com D minúsculo. Portanto, quando chegamos a João capítulo 8 até o versículo 11,
Vários versos foram alterados. Foi como pegar uma caneta, senhores e senhoras, e cortar tudo. Nós não precisamos mais destes, nós temos algo melhor. Atos 8:37, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, foi removido, porque nesse verso Jesus é o único caminho para que sejamos salvos. Assim que tiveram que tirar esse verso. Também se encontra desaparecido nas outras Bíblias. 1 João 5:7 é um problema muito grande, porque ali Jesus é parte da divindade. Riscado. Regressaremos a este verso e a outros depois. Foi isso que os Testemunhos de Jeová fizeram. Tomaram suas canetas e riscaram todos esses versos relevantes e partes inteiras de capítulos e capítulos inteiros, e houve uma grande insatisfação por causa disso. Agora, imaginem que as Bíblias que temos hoje também fizeram isso e ninguém se queixa. Não é estranho? Não é estranho como esses versos foram alterados? A revista de Dublin, 1881, diz: pela única autoridade da crítica textual, em outras palavras, não pela autoridade da palavra, não pelo que ela diz, mas pela crítica textual, estes homens se atreveram a tirar 40 versos inspirados da palavra. Isso foi antes, mas agora centenas de versos são alterados. A profissão de fé do eunuco e o seu batismo foram riscados. O anjo do tanque de Betesda desapareceu, mas o anjo do Getsêmani continua, até a próxima revisão. As testemunhas celestiais se foram, e ninguém lastima isso à margem. Os últimos 12 versos de São Marcos estão separados do resto do Evangelho, como se estivessem prontos para ser removidos, logo que Burgon morra. Lembram-se que eu citei várias vezes Burgon ontem? Bem, quando ele se vá, vamos seguir mudando, e certamente o fizeram. Bem, o acontecimento da mulher encontrada em adultério está entre parênteses, esperando para ser riscado. Muitas outras passagens têm uma marca contra elas à margem, para indicar que, como árvores do bosque, estão prontas para serem cortadas pelos críticos. Quem pode dizer quando terminará essa destruição? Isso aconteceu em 1881, quando eles começaram a revisar a Bíblia. Isso não é incrível? Vamos ver então o que as pessoas modernas têm a dizer. Isso é o que as sociedades da Bíblia dizem. O Novo Testamento Grego da Sociedade Bíblica da Alemanha em Stuttgart. O que será que eles dizem? Bem, quando Eberhard Nestle, em 1898, apresentou sua primeira edição do Novo Testamento Grego, havia cumprido um trabalho sobre o qual as consequências não eram conhecidas ainda a seu tempo, nem mesmo pela Sociedade Bíblica de Wittenberg, que tornou a edição possível. Se o texto recebido nessa época ainda tinha seus defensores, a ciência, notem bem isto, a ciência do século XIX, contudo, finalmente ia comprovar que esse era o pior texto do Novo Testamento. Assim que a Bíblia, o texto recebido, que havia resistido o passar do tempo até 1900, era agora, de repente, o pior texto disponível. Não. Ali as edições de Tischendorf, esse é o homem que descobriu um pedaço de manuscrito em uma cesta de lixo sobre o qual todas as Bíblias modernas hoje se baseiam desde 1841. Terminou a edição de blá, 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 blá. E Westcott e Hort vieram em 1881 e eles controlavam o campo. Mas, em termos práticos, no nível de universidades, igrejas e escolas, a edição do texto recebido ainda era usada internacionalmente pela grande maioria, como, por exemplo, pela Sociedade Bíblica Britânica até 1904. Sem considerar as alterações, os ingleses não aceitaram mudar facilmente. Somente com a publicação do texto de Nestle, encerrou-se o uso do texto recebido também ali. Houve uma grande alegria nos círculos católicos romanos. Haviam finalmente conseguido destruir o texto recebido. A Enciclopédia Britânica fala de Orígenes, e vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. O texto recebido é um antigo texto bizantino com centenas de cópias em concordância. Foi escrito no grego koiné. Notem bem isso. Escrito no grego koiné, do qual centenas de palavras não podem ser traduzidas ao grego clássico. A primeira igreja usou os manuscritos em grego koiné, e elas recusaram as versões alexandrinas que estavam baseadas na versão corrupta de Orígenes e em outras versões gnósticas.
Agora, a Enciclopédia Britânica fala que Orígenes ensinava que Jesus foi um ser criado, que não tinha existência eterna como Deus. Aí está a base. Se você quer ter uma Bíblia ecumênica, você tem que remover a Jesus Cristo como único Salvador e como Deus.